Olá pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje vamos contar a história das finais da Copa Libertadores que se repetiram. Só que antes já deixa o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. O primeiro caso envolveu as equipes do Nacional do Uruguai e do Estudiantes da Argentina, que entre as décadas de 60 e 70 mediram forças duas vezes em finais da Copa Libertadores. O primeiro embate foi na edição de 1969, e o Estudiantes, que havia vencido a edição anterior sobre o Palmeiras, jogava a competição em busca do bicampeonato. Já o Nacional chegava na final pela terceira vez desde então, e o título ainda não seria conquistado naquela temporada. Os dois jogos das finais foram ganhos pelo Estudiantes, o da ida em Montevideo por 1-0 e o da volta em La Plata por 2-0. Era o segundo título da América ganho pelo Estudiantes, enquanto que esse foi o terceiro vice-campeonato do Nacional. 2 anos depois, em 1971, o Estudiantes, que na edição de 70 havia ganho seu terceiro título em final sobre o Peñarol, pelo quarto ano seguido chegou na final da Libertadores, e pela frente o adversário foi o Nacional, que estava engasgado com os argentinos e perseguia a todo custo o seu primeiro título. Em tom de revanche, o Nacional não poderia deixar escapar mais essa chance, e após cada clube vencer o seu jogo como mandante por 1-0, a partida desempate foi realizada em Lima, no Peru. Sem dar moleza, o Nacional ganhou a sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o Estudiantes por 2-0. O próximo duelo que se repetiu em finais de Libertadores foi River Plate versus América de Cali, e a primeira final disputada entre os clubes foi a de 1986. O América estava na final pelo segundo ano consecutivo, tendo perdido a de 1985 para o Argentinos Júnior nas penalidades. Já o River Plate estava na final pela terceira vez na história e ainda buscava a sua primeira taça continental, com as duas anteriores, as de 1966 e 76, terminando em derrota para Peñarol e Cruzeiro respectivamente. Contando com alguns jogadores que foram campeões da Copa do Mundo com a seleção da Argentina, o River Plate enfim ganhou a sua primeira Libertadores ao vencer o América de Cali em ambos os jogos das finais, o primeiro na Colômbia por 2-1 e o segundo na Argentina por 1-0. 10 anos mais tarde, em 1996, América de Cali e River Plate se encontraram em nova final da Libertadores, e o resultado foi o mesmo de 86. O jogo da ida em Cali terminou 1-0 para o América, e na volta em Buenos Aires, o River, com 2 gols de Hernan Crespo, conquistou a sua segunda Copa Libertadores e impôs o quarto vice-campeonato da competição ao América de Cali. Boca Juniors versus Santos foi a terceira final de Libertadores que se repetiu, e demorou bastante para que isso acontecesse, já que entre uma final e outra se passaram longos 40 anos. Em 1963, o Peixe jogou a Libertadores como o atual campeão, graças ao título da edição anterior ganho sobre o Peñarol. Já o Boca Juniors estava debutando na competição, e a vaga foi garantida graças ao título do Campeonato Argentino de uma temporada antes. Os dois jogos entre os clubes até que foram disputados, embora o Santos tenha saído com a vitória em ambos, com o primeiro no Maracanã terminando 3-2 e o segundo em La Bombonera terminando 2-1. Em 2003, 40 anos depois do bicampeonato e da última aparição em finais, o Santos teve a chance de conquistar o tri da América, mas pela frente, o Peixe teve que duelar contra um Boca Juniors pra lá de forte e que vinha dominando o cenário continental. Não teve jeito, o temido Boca de Carlos Bianchi conquistou o pentacampeonato da Libertadores ao derrotar o Santos em ambos os jogos, o primeiro na Argentina por 2-0 e o segundo em São Paulo por 3-1. E a quarta final de Libertadores que se repetiu foi entre Santos e Peñarol, e o intervalo entre uma final e outra durou quase 50 anos. Em 1962, o Peñarol vinha de 2 títulos da Copa Libertadores, o de estreia em 1960 sobre o Olímpia e o de 61 em final contra o Palmeiras. Em 62, o Santos estava debutando na competição, e avançando fase por fase conseguiu chegar na final. O Peñarol estreou nas semifinais devido a estar defendendo o título, e despachando o arquirrival Nacional, avançou pelo terceiro ano consecutivo à decisão. O campeão só foi conhecido no terceiro jogo desempate, após cada clube vencer um jogo como visitante, e disputado na Argentina, o Santos conquistou a sua primeira Copa Libertadores com uma vitória por 3-0.
49 anos mais tarde, em 2011, os dois clubes se encontraram em nova final da Copa Libertadores, e enquanto o Santos retornava à final após perder o título em 2003 para o Boca Juniors, o Peñarol retornava após nada menos que 24 anos, já que a última aparição em finais havia sido em 1987, quando conquistou seu quinto título sobre o América de Cali. Comandado por Neymar, o Santos alcançou o tricampeonato ao empatar em 0-0 na ida no Uruguai e vencer na volta em São Paulo por 2-1. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.